Coopera Mais. Oferecimento. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. Olá, sejam muito bem-vindos ao Coopera Mais. Hoje o programa está daquele jeito que eu amo, cheio de histórias que tocam a gente, iniciativas relevantes e muita novidade boa acontecendo no cooperativismo e no nosso agro. Vamos falar de sustentabilidade, de inovação e também de algo que faz toda a diferença no dia a dia das cooperativas: liderança e desenvolvimento humano. Fica comigo porque o programa de hoje está especial. E para começar, você já pensou no caminho que uma fruta percorre até chegar à sua mesa? Tem tecnologia, dedicação e cada vez mais responsabilidade ambiental. A Abra Frutas lançou o selo Frutas do Brasil SG, que reconhece produtores comprometidos com práticas sustentáveis. Isso fortalece o produtor, abre portas internacionais e mostra o nível de qualidade no nosso país. Quem traz os detalhes é o repórter Álvaro Couto. Para os desavisados, essas mãos tingidas de roxo podem parecer tinta usada na pintura dos quadros. Mas além de artista plástica, Tsuruco é produtora rural de amora. A lavoura de 1 hectare teve início há cerca de 10 anos, para consumo próprio. Deu tão certo que a produção chega a render 4 toneladas. Por isso, uma câmara fria foi instalada para evitar desperdícios. Tudo é uma questão de observação e de controle, né? Então, como é que acontece a poda, se podar muito, onde podar, né? Como adubar na época que tem que adubar. Isso tudo aí, também a questão do mercado, também esse tipo de amora ainda é pouca, né? A Morus nigra é essa amora mesmo. Até pouco tempo, há mais de 10 anos atrás, não havia consumo, né? O manejo aqui é um diferencial. Ele é realizado junto com o marido, seu lacê, e funcionários contratados pontualmente. E é esse trabalho que garante a colheita farta. A poda recorrente é triturada e vira matéria orgânica para o solo. A irrigação aproveita o caimento do terreno e, quando necessário o uso de bomba, a energia é limpa e renovável com o sistema fotovoltaico. E parte da amora colhida aqui é transformada em vinagre para um potente fungicida natural. Dá muito fungo na época da amora, né? Na época da colheita, e daí a gente controla com o nosso próprio vinagre, o vinagre feito da amora, né? Em grande quantidade. E aí a gente faz a pulverização por cima, né, na época da colheita, né? Porque não podemos usar nenhum tipo de... que ela é muito frágil, né? A amora ela é muito frágil e muita gente come sem mesmo lavar, então a gente tem muito cuidado com isso, né? Tudo para garantir que os frutos sejam apreciados por todos os consumidores, seja do portão para fora ou para dentro. A gente mora dentro da plantação, então não tem como a gente fazer qualquer coisa que ofenda as plantas, vai ofender a nós. E tudo que nós botarmos nas plantas que nós vamos comer vai nos ofender também. Então, naturalmente, tem que ter um cuidado supremo, né? Eu não vou vender um alimento para matar ninguém, eu vou vender alimento para o cara se alimentar, ir para frente, né? Não para trás. Além de aumentar a competitividade, produtividade, rentabilidade e a qualidade, essas práticas sustentáveis agora vão ser exaltadas. A Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados criou certificação inédita para reconhecer ações socioambientais positivas e que geram alto valor para a cadeia produtiva do setor. Essa certificação é uma certificação que engloba todos os aspectos, né? Tanto ambiental, como social, como também de gestão da propriedade, mostrando que a empresa é uma empresa séria. Então, a gente entende que esse selo ESG é um selo que vai juntar todos os outros. Não necessariamente nós vamos dispensar os outros selos, porque cada mercado exige um selo diferente. O nosso objetivo agora é lançar para o mundo o selo Frutas do Brasil ESG e mostrar
que ele também tem que ser levado em conta. O selo foi idealizado a partir de altos padrões de qualidade, encontrados em vários produtores associados à Abra Frutas. Ele vai ser entregue após diagnóstico criterioso de técnicos da entidade a partir da análise da lavoura e das práticas ali aplicadas. O lançamento da iniciativa acontece no fim de novembro e nessa fase inicial de testes vão poder receber apenas as produções vinculadas à instituição. E agora, vamos falar de café, um dos tesouros do nosso Brasil. A COP30, uma cafeicultura moderna, responsável e conectada com o futuro, foi objeto e tema do assunto. Nosso café carrega tecnologia, cuidado com o meio ambiente e visão a longo prazo. Sebastião Garcia e Felipe Alves prepararam uma reportagem completa para você conferir conosco. O italiano Andrea Illy, executivo de uma das maiores empresas de café do mundo, não economiza elogios ao café brasileiro. O Brasil se tornou um líder de qualidade, não somente de quantidade, é um líder total. E isso é também muito graças a investimentos em agricultura regenerativa também. O presidente do Conselho Nacional do Café, Silas Brasileiro, fala do mercado e se diz preocupado com o consumidor. Muita gente deixou de tomar café por causa do preço no último ano, admite ele. E isso não é bom para o produtor. Muitos consumidores, inclusive, estão mudando o hábito de tomar café, o que não é bom para nós. Então, aqueles que tomavam aí 6 xícaras de café por dia estão tomando 3. Então, não é bom. E, às vezes, procuram também outros produtos para satisfazer realmente a necessidade do consumo do café. Então, para nós, não foi ideal. Por trás desse hábito simples, corriqueiro, né? A gente nem se percebe, talvez até nem saiba, né? Que num copinho desse tem um mar de questões do setor de café. Muito tem a ver, é claro, com o consumo, com a produção lá no campo. E aqui na COP30, muito tem se falado da sustentabilidade. Que, segundo os especialistas, a cafeicultura brasileira tem o maior potencial do mundo para apresentar soluções para as mudanças climáticas. Na prática, uso de bioinsumos, de tecnologia e inovação. 80% do café produzido no Brasil saem de pequenas e médias propriedades, que estão se transformando a cada dia para melhor, diz o Ademar, da Comissão Nacional do Café, da CNA. A gente tem utilizado muito aí o drone, né, que um gargalo de mão de obra que chegou, a gente não tem mão de obra para fazer o serviço na montanha, e o drone e os produtos biológicos, né? Então a gente hoje já tem biofábrica que faz a multiplicação de produtos biológicos consagrados, né, em eficiência na cafeicultura. O produtor já está consciente também da cesta de serviço que isso tem trazido para o setor. A produção brasileira de café deve chegar a 70 milhões de sacas na próxima safra. Sai do campo com sustentabilidade, passa pela indústria e chega à xícara com este valor também. Se a indústria tem uma parceria direta com o produtor, mostra para ele que vale a pena e tem mercado para fazer um café sustentável e oferece isso para o consumidor, ele fecha esse ciclo, mostrando que vale a pena você investir na sustentabilidade. E depois de ver tanto avanço no campo, vamos entrar em um tema que realmente transforma a rotina das cooperativas: liderança. Porque estrutura e tecnologia contam muito, mas o que sustenta qualquer organização são as pessoas, preparadas, confiantes e alinhadas. E é sobre isso que eu conversei com o Leandro Mussucato, da Lumen Instituto. Ele fala sobre o papel dos treinamentos de liderança e como isso muda o desempenho coletivo. Vamos ver a nossa conversa? Estamos aqui então com o Leandro Mussucato, que vai conversar conosco sobre um tema importantíssimo aí, que é treinamentos de lideranças dentro do cooperativismo. Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigado, Deise. É muito bom estar aqui partilhando esse tema. É sempre bom falar de treinamento, é sempre bom falar de lideranças.
Agora, quando a gente junta treinamento, liderança e cooperativismo, acho que a gente fecha o pacote completo. E que bom estar aqui falando com vocês. Com certeza. Leandro, bom, a gente tem já o conhecimento de que você tem essa vivência do cooperativismo, né, de uma grande cooperativa aqui de Maringá, que é a Cocamar. Como começou a sua história dentro do cooperativismo, dentro dessa essência e treinando esses líderes aí, né, e toda essas equipes aí que fazem das cooperativas crescer ainda mais? Então, eu estava vindo para cá hoje, Deise, e no rádio tinha uma pessoa dando entrevista, ela dizia que Maringá é uma cidade muito associativista, né? E a minha história com o cooperativismo, ela começou em 2013, final de 2013 para 2014, quando eu fechei meu primeiro contrato com a Cocamar para fazer um treinamento para gerentes do programa de qualidade Cocamar. Mas antes disso, eu já tinha tido uma experiência muito grande com o associativismo, porque eu sempre estive muito próximo ao Sebrae, já estava como consultor do Sebrae, então a minha história profissional na consultoria, ela começa em 2013, e no comecinho do ano, e de 2013 para cá, a gente foi trabalhando essa parceria com outros consultores, né, com outros empresários, com outras empresas a partir do Sebrae. E aí no final de 2013 para 2014, eu até brinco que eu digo assim que até ali as pessoas falavam, o Leandro é consultor, as pessoas da minha família, né, o Leandro é consultor. A partir dali as pessoas falavam assim, nossa, o Leandro presta serviço para a Cocamar, hein? Nossa, olha, o Leandro presta serviço para a Cocamar. Então, assim, ganhou uma nova importância. Dado o tamanho da Cocamar, a importância da Cocamar no nosso estado, né, na nossa economia, na nossa região. E para mim foi um grande presente, né, ter essa oportunidade que nós estamos até hoje. Então, no final de 2013 para 2014, fizemos uma primeira rodada de treinamentos. E depois disso a gente começou a avançar com treinamento de censos, atendimento, censo da qualidade, treinamento de gestão do tempo, lideranças, plano tático de unidades para gerente. E a gente estamos até hoje fazendo esse trabalho junto com essa cooperativa que a gente tem tanto orgulho, né, de contribuir para o desenvolvimento dela. O Paraná, o Brasil em si, mas o Paraná ele é muito forte, né? Se destaca aí pela questão do cooperativismo, não só na economia, mas também em tudo o que representa para a sociedade em geral. Falando um pouquinho aí do seu dia a dia, da prática, o que você tem visto, Leandro, na questão de desenvolvimento dentro das cooperativas, com os treinamentos? As cooperativas apoiam, né, os seus colaboradores a estarem sempre se desenvolvendo? Isso é uma prioridade? Como que funciona isso? Bom, a partir desse trabalho que a gente fez com a Cocamar, surgiram outras oportunidades. A gente teve a oportunidade de fazer treinamento na Unimed, fizemos treinamento e trabalho também de consultoria na Unicampo, fizemos um trabalho na Nova Produtiva. Então, são cooperativas também da nossa região e cooperativas também que marcam presença no Paraná. E eu posso te dizer com toda certeza que de todos esses anos, esses 12 anos que eu já vivenciei próximo às cooperativas, tanto com a consultoria estratégica, treinamento, desenvolvimento de pessoas, programa de qualidade, o mercado se apresentou em diversos momentos muito instável, seja por quebra de safra, seja por dificuldades de instabilidade econômica, financeira. E o Paraná é o celeiro do Brasil, é o celeiro do mundo, e ele, com a força da cooperativa, né, ele acaba mantendo a sua economia sempre muito, muito, muito forte. E o que isso é? Por que é importante esse desenvolvimento, esses treinamentos, essas consultorias que sempre estão sendo feitas, não só por mim, mas por tantos outros profissionais? Porque isso dá constância, crescimento e traz maturidade para a gestão das cooperativas. Sempre virão concorrentes fazendo milagre, sempre virão concorrentes dando condições que aparentemente parecem melhores, parece mais barato, parece mais atrativo no mercado, mas a cooperativa, ela preza
todos os dias pelo desenvolvimento do cooperado, pelo crescimento do cooperado, pelo desenvolvimento da sociedade onde o cooperado está inserido, porque não basta desenvolver o cooperado, a gente tem que devolver para a sociedade, e isso faz com que cooperado cresça, cooperativa cresça, e não só isso. Onde tem uma cooperativa, você pode ver que a sociedade é mais forte. Né? Em Maringá, a presença da Cocamar, com toda a força dela, ela faz com que Maringá seja uma cidade forte, que tem os princípios cooperativistas também dentro do mundo empresarial. E aí, se você for em Campo Mourão, você vai ver isso com a Coamo. Se você for em outros lugares também, em Cascavel, você vai ver isso também com a cooperativa, com as cooperativas que tem lá. Então, a gente tem essa presença e isso torna, sim, a economia muito forte. Até uma curiosidade, né? As regiões onde existem aí cooperativas, o PIB é maior do que as demais regiões. É maior que as demais, com certeza. E perguntando para você, né, toda essa sua experiência, para um líder ali de cooperativa, qual é a característica que você acha que mais é evidente e necessária? Olha, como eu falei, nesses 15 anos, eu pude presenciar vários momentos, porque o mercado é muito dinâmico. O que eu vejo hoje, tá? Vou falar hoje, assim, nesse momento, mês de novembro de 2025, olhar para o futuro. Olhar para o futuro. A gente vê isso com as cooperativas que a gente está mais próximo, a gente vê isso no mercado. O líder tem que ter olhar para o futuro, ele tem que estar sempre com base no que está acontecendo, olhando para os números, para o cenário do que a gente está vivenciando agora, mas nunca deixar de plantar, de planejar, de organizar com um olhar para o futuro. Você vê aí agora, a Cocamar já lança daqui uns dias o planejamento estratégico para 2030. Então, sempre esse olhar para o futuro, olhar para 5 anos, 10 anos, o que vem por aí, porque o presente você está aqui só executando. E se você não olhar além do tempo, você fica para trás. E você encontrou aí algum desafio durante a sua trajetória, em algum momento, alguma resistência, ou sempre teve essa receptividade, né? Os colaboradores aí sempre se interessaram por estar sempre buscando melhorar, buscando se aprimorar? Eu sou suspeito para falar, eu sou apaixonado pelo meu trabalho, eu sou apaixonado pelos meus clientes e, em especial, pela Cocamar e pelas cooperativas que eu já trabalhei. Porque, como eu disse para você, a gente já vem de berço, a gente conversava aqui antes, né, já vem de berço esse desejo de fazer algo mais pela sociedade, e você encontra isso numa cooperativa. Então, se você falar que se eu já encontrei desafio, os desafios que eu encontrei não foi nem dentro da própria cooperativa. Foram momentos que a cooperativa às vezes precisou segurar algum projeto, segurar alguma ação que a gente estava desenvolvendo por uma questão estratégica, orçamentária. Olha, tivemos uma quebra de safra grande, vamos segurar um pouquinho. Esses foram os desafios, que é necessário porque ela cuida do patrimônio do cooperado. Então a gente entende. Agora, com as pessoas, com o contexto, por quê? Porque eles investem muito no desenvolvimento das pessoas. Recentemente, agora esse ano, eu já posso dizer para você de cara, assim, o que nós já fizemos para as cooperativas. Nós já reestruturamos toda a parte de integração do colaborador na Cocamar. A gente já trabalhou toda a parte de desenvolvimento de gestão das unidades operacionais e maturidade da gestão, que está aqui a Ana Amélia, que pode te contar um pouquinho mais sobre o que é a maturidade da gestão de uma unidade, que ela faz todo esse trabalho de passar, né, nas unidades. Então ela talvez possa contar um pouquinho mais, que ela vive esse dia a dia. Já fiz treinamento com as unidades operacionais, desenvolvimento das lideranças das unidades, treinamento de implantação nas coligadas. Você pega as concessionárias de John Deere aqui da região, então você percebe o quanto de demanda eles geram da gente. E sempre que a gente chega, é engraçado que agora meu filho, ele é jovem aprendiz na Cocamar. Ele fez o processo certinho, no primeiro ele não passou, no segundo ele não passou,
Aí ele falou, ai pai, acho que eu não vou conseguir mais. Agora ele passou, ele está trabalhando na Fios de jovem aprendiz. E ele falou assim, pai, quando eu cheguei lá, o pessoal falava, você é Mazzucato? Você é filho do Mazzucato? Não, mas você é filho do Mazzucato? Mas, nossa pai, eles querem me tratar muito bem. Então assim, tal é o respeito, o carinho, a reciprocidade que a gente tem, não por nós apenas, mas pelo conteúdo que a gente leva e pelo valor que eles dão no desenvolvimento das pessoas. Eu gostaria de parabenizar, né, o trabalho que vocês realizam. Realmente vocês transformam aí, vamos colocar, né, por onde passam, vocês com certeza estão transformando aí vida de pessoas. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, então, para quem está em casa, para quem está acompanhando e acontecendo, que às vezes nem sabe, né, o que é feito dentro de uma cooperativa, como é o trabalho dentro de uma cooperativa. As pessoas às vezes não têm essa noção, né, de quão importante é toda essa rede, né, esse desempenho aí de colaboradores que são cada vez mais desenvolvidos. Então, parabéns novamente, né? É uma honra ter você aqui comigo. E deixa uma mensagem, então, para quem está aí em casa e queira saber um pouco mais, às vezes, sobre o seu trabalho, sobre o cooperativismo. Bom, quero agradecer, Deise, pelo convite de estar aqui participando, podendo conversar com o seu público, com as pessoas que gostam e vivem cooperativismo. Para quem ainda não é cooperativista, eu posso dizer para você com certeza, o cooperativismo, em momentos agora que a gente vive, contextos econômicos, sociais, políticos, invista na cooperativa, invista no cooperativismo, participe, se associe. Se você não tem ali uma oportunidade de ser cooperado, mas que você possa ser associativista, que você participe mais da sua comunidade, porque os princípios cooperativistas, a equidade, a ética, a responsabilidade socioambiental, a geração de valor, isso cabe em todo lugar, isso precisa na nossa sociedade. Então você que é produtor rural, você que produz algo que possa se associar a uma cooperativa, saiba que você não está colocando só um produto ali, mas você está gerando oportunidade social que traz equidade, valorização das pessoas, desenvolvimento da comunidade, desenvolvimento da sociedade, ou seja, você está desenvolvendo o seu produto, a sua economia e também todo o ecossistema que você está ligado. Então, seja cooperativista, seja cooperado e que a gente possa viver cada vez mais esse contexto das cooperativas. E para ampliar esse olhar, eu também bati um papo com a Ana Amélia, que vive a realidade das cooperativas no dia a dia. Ela compartilhou situações práticas, percepções e os efeitos positivos que uma liderança bem preparada tem na equipe e nos resultados. Vale muito a pena você acompanhar. Estamos aqui então com a Ana Amélia, que também faz parte do Instituto, do Lumen Instituto, né, Ana Amélia? Um prazer ter você aqui conosco. Igualmente, o prazer é meu poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre as cooperativas, o quanto elas são importantes para o nosso Paraná, para o nosso Brasil, para a nossa cidade de Maringá. Ana Amélia, dentro da sua vivência, né, conta um pouquinho, você trabalha com várias vertentes, né, treinamentos, etc. O que você vê que as cooperativas mais estão buscando, assim, atualmente? Investir no que, assim, dentro dos seus colaboradores? Olha, nós trabalhamos diversos temas que nos são solicitados, mas nós temos trabalhado nesses 2 últimos anos muito desenvolvimento da liderança, o quanto é importante eu formar bem uma liderança para que essa liderança ela passe para a sua equipe aquilo que é o propósito da cooperativa. Né? O que a cooperativa quer, o que de fato é a missão, por que eu estou aqui, qual é o sentido de todo o trabalho que eu desenvolvo. Então eu preciso formar a liderança para que essa liderança forme a sua equipe também e consiga gerar essa sustentabilidade do trabalho. E quando a gente fala em sustentabilidade, não é só em relação ao meio ambiente, claro, isso é mega importante, mas eu preciso fazer com que o negócio se sustente e ele permaneça.
Então, formar bem uma liderança, para que essa liderança transmita o propósito, é fundamental, né? É a base. Então, uma coisa que nos tem sido muito solicitada é isso mesmo, a formação da liderança, e que essa liderança entenda o seu papel fundamental, para que então a gente tenha equipes realmente coesas e que trabalhem em prol do desenvolvimento da empresa, da cooperativa, enfim. Você vê muitas mudanças mesmo de acordo com o perfil dos cooperados, das cooperativas. Por exemplo, a Cocamar, a gente tem, né, uma cooperativa que é do agro. Temos a Unimed, que é uma cooperativa da saúde. Você vê alterações nos perfis desses líderes ou dos colaboradores de acordo com o ramo que eles estão colocados? Olha, é claro que se eu tenho lideranças que são da parte do agro, elas vão ter que entender muito desse comércio, dessa área, né? Se é da parte da medicina, vão ter que entender muito dessa área, estar inteirado desse assunto. Então, quanto mais formação eu tiver em relação a essas lideranças, melhor vai ser o desenvolvimento e do trabalho que é proposto ali dentro, né? Por isso, investir na formação dos líderes é fundamental. Vocês analisam, então, todo esse perfil, né? Porque os colaboradores ali, tem o perfil de colaboradores, o perfil dos cooperados, o perfil da cooperativa, né? Sim. Qual que é a função dela, o que ela está ali empregando para a sociedade para poder estar aí aplicando, então, né, ao pontuar o que é necessário? Sim, com certeza. A gente sempre faz um levantamento, um diagnóstico do que precisa ser aplicado, e a partir disso, desse briefing que é feito, desse diagnóstico, a gente pensa e elabora todo um projeto, um programa de desenvolvimento que vai ser aplicável dentro daquela realidade. Então, a gente sempre faz esse levantamento antes. E durante os cursos, os treinamentos que você ministrou ali, você pode contar para nós, assim, né, às vezes algum momento, alguma situação com uma pessoa que talvez não se sentia preparada, né, para liderar, e após o treinamento você viu ali mudanças no perfil, né, profissional daquela pessoa, que você olha e fala assim, nossa, que legal, né, aplicou ali o que a gente ministrou? Olha, recentemente tenho 2 casos para contar. Eu cheguei a uma unidade e a pessoa que me recebeu ali, né, que era uma colaboradora, me disse assim, olha, depois do treinamento que eu participei com você, me abriu a mente. Eu tive um outro olhar em relação ao meu trabalho e aquilo que eu quero para mim. Então, o seu treinamento mudou minha vida. Então, isso foi muito bacana, porque a gente vive para escutar isso, né? Tudo que a gente faz é para escutar isso. Esse é o retorno que a gente quer, impactar a vida das pessoas. E outra vez eu cheguei a uma outra unidade e a pessoa falou assim, olha, depois que eu tive uma conversa com o Leandro, ele me incentivou a buscar uma outra vaga, uma outra categoria, né, de trabalho aqui dentro, e eu me arrisquei. Eu tinha medo de buscar, eu tinha medo de arriscar, e depois daquela conversa eu me senti incentivada e eu estou aqui agora, né, como supervisora. Então ela estava muito feliz e a gente vê que esse trabalho que é feito, esse investimento não é em vão. Talvez nem todos vão ficar, né? A gente vai investir bastante em algumas pessoas, mas elas não vão ficar. Mas tenho certeza que elas vão levar alguma coisa boa que aprenderam com a gente. Mas muitos vão ficar e vão trazer um retorno para a nossa realidade. Então, isso é muito gratificante. Bom, eu queria parabenizar, né, você por esse trabalho incrível. Qual que é o recado que você deixaria sobre essa essência? O meu recado é: continue a investir em você, a investir no seu conhecimento, e esse conhecimento do mundo cooperativista, das cooperativas, ele é essencial para continuar a mover a nossa economia. Então, invista nisso, acredite que com certeza vai valer a pena. Obrigada pela sua companhia.
Desejo que a sua semana seja leve, produtiva e cheia de boas oportunidades. A gente se encontra no próximo programa. Até lá e um abraço. Coopera Mais. Oferecimento. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar.